A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa editora e livraria do Povo de Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2023, na lição de adultos, cujo tema é Aviva a tua obra. Hoje é a lição número 8, do dia 19 de fevereiro de 2023. Antes de darmos continuidade, já deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e incentive essas pessoas também a se inscreverem nesse canal. Vamos formar uma grande família do povo de Deus sobre a Escola Bíblica Dominical. Também quero te lembrar que a Provix Mercado Shops, a livraria online do pastor Fernando, está recebendo os pedidos de Bíblias, livros. É uma livraria online, você faz o seu pedido e você vai receber no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você está contribuindo, colaborando com a manutenção deste programa aqui. Então, se você tem sido abençoado, nada melhor do que você comprar na Provix com o pastor Fernando. E também, se você sentir no coração, se você também não sentir, não tem problema, você pode nos enviar pelo Pix também a sua contribuição. Faça um voto com Deus, né? Você tem sido tão abençoado aqui no nosso canal. Contribua com esta obra. Eu, o pastor Fernando, toda a nossa equipe estaremos e já estamos, evidentemente, orando por você. Mas faremos isso com muito maior prazer se você também puder nos ajudar. Aqui embaixo tem um número de telefone. Você pode mandar o seu comprovante pelo WhatsApp, né? E esse mesmo número é o número do Pix, tá? Vai aparecer lá, Álvaro Bruno de Oliveira, tá? E aí você faça a sua contribuição. E nesse mesmo número de celular, você pode, durante 365 dias do ano, receber uma reflexão bíblica. Todos os dias eu envio nos meus grupos de transmissões uma reflexão bíblica de 2 minutos e 15, 2 minutos e 20, acompanhado de uma breve oração, totalizando aí 3 minutos e 15 segundos, uma reflexão bíblica junto com uma oração, para você já sair de casa debaixo da palavra de Deus. Mas eu quero também falar sobre a CPAD, a livraria evangélica, ali ao lado, a nossa livraria evangélica aqui em São Paulo está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, ali na Doutor Fon, ali na Zona Leste, tá? E no templo central também, no térreo, você tem a livraria da associação com o pastor Silas. Essas duas livrarias você pode também comprar seus livros, bíblias, né, comentários bíblicos, tudo para o seu aprimoramento espiritual. Você, aluno e professor de escola dominical, precisa ter material de leitura, material de estudo. Aí você pode fazer isso ali na livraria do pastor Silas, da associação, na livraria CPAD ou com o pastor Fernando na livraria online. Vamos à lição número 8 de adultos, 19 de fevereiro de 2023. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist. Vai até lá na lição 1, 2, 3. Aqui você tiver perdido e assista. É muito importante você acompanhar o desenvolvimento de cada lição. O tema dessa lição 8 é o avivamento espiritual no mundo. Na aula passada estudamos sobre Estevão, um Marte avivado. Na aula anterior estudamos sobre Pedro, o antes e o depois do avivamento espiritual. Agora vamos ver o avivamento espiritual no mundo. No texto áureo está em Ezequiel 47, verso 5, diz: E mediu
mas 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e Ezequiel 47, de 1 a 5, e mais o versículo 9. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aqui nós temos como objetivos desta lição, primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel, que foi a última lição do trimestre de 2022. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Os avivamentos mudam o rumo da história. Nós já vimos isso na lição número 6, quando estudamos o antes e o depois na vida de Pedro. O que? Você não assistiu? Meu filho, eu tenho uma playlist aqui. Assista a lição sobre a vida de Pedro. Que riqueza para a nossa vida. Os avivamentos, eles mudam o rumo da história. Então, a palavra-chave desta lição é despertamento.
Vamos lá na introdução? O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal, do qual eu e você fazemos parte. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, nós falamos sobre isso na aula anterior, na aula número 7, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nós cremos que isto acontecerá. Então, nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, nós vamos estudar os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, a nossa base é esse texto bíblico. Primeiro, o avivamento no tempo de Ezequiel. Aí você vai falar, mas pastor, nós já estudamos isso na lição passada, terminamos dezembro agora de 2022, mas vamos reavivar nossa memória para darmos continuidade nesse trimestre, não custa nada. Quanto mais nós aprendermos, melhor. Então, primeiro, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Deus, usando o profeta Ezequiel, ele alertou que haveria juízos. Olha no capítulo 6 de Ezequiel, do versículo 3 ao 5, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Olha só, e dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Aqui está falando da idolatria. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. Eles adoravam ídolos, adoravam o sol, adoravam Ra e outras coisas mais. E derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Olha o que Deus estava prometendo fazer com os idólatras, com aquela nação que havia se desviado dos mandamentos do Senhor. Olha Ezequiel 8:1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Agora ele vai começar a ter as revelações. Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então havia ali muitas pessoas que seriam marcadas, porque estavam lamentando por causa da desobediência e apostasia de Israel. Então, diante desse quadro de calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36:21. Lembrando a lição anterior, você sabe que tem um momento de advertência, Deus deu um tempo para se arrependerem, e depois então vem
o momento do juízo. Tá? Deus usando o profeta Ezequiel para falar do que iria acontecer por causa da desobediência daquele povo. Número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito de um vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Nós já estudamos na lição anterior, na lição do trimestre anterior. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. A Ezequiel 37, 4 e 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Tá? E nós aprendemos na lição 11, 12 do trimestre passado, que foi em 1948, quando a nação de Israel voltou a ter o direito de ser nação. O avivamento nacional já aconteceu. Agora falta o avivamento espiritual. Eu sei que você já estudou isso no trimestre passado, mas é bom a gente relembrar. Depois, então, de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Vamos ver esse grande milagre. E profetizei como ele me deu ordem. Deus dera a ordem a Ezequiel. Então o Espírito entrou neles, tá? E viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 10. Era a chegada de um grande avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Tá? Eles voltaram a ser uma nação temente a Jeová. Né? Número 3, o rio das águas purificadoras, que é o capítulo 47 de Ezequiel, em que ele viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediam a distância de 1000 côvados, ou seja, 450 metros. E fez o profeta Ezequiel passar pelas águas que chegavam nos tornozelos. É Ezequiel 47, 3. A cada etapa de 1000 côvados, que é o equivalente a 450 metros, o profeta andava nas águas do rio pelos joelhos, depois pelos lombos e por último a nado, porque já não dava para apoiar o pé no chão. Ezequiel 47, 4 e 5. Então ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47, 12. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Hoje nós sabemos do Mar Morto, que não produz vida, são águas completamente salinas, mas esse grande Mar Morto, ele voltará no milênio a receber águas purificadoras, águas doces. E esse Mar Morto, pela Bíblia nós cremos que ele voltará a ser um mar de muitos peixes, um mar de águas doces, um mar que vai fazer frutificar a agricultura, a pesca e etc, etc. É sobre isso, né, que Ezequiel está falando para um tempo do milênio. Isso nós estamos falando do período pós-grande tribulação, quando Jesus vier prender o diabo por 1000 anos, tá? Destruir a besta e o falso profeta e implantar o reino milenial na terra. E ali terá um novo templo, desse templo sairá águas purificadoras que vai chegar até o grande Mar Morto. Eu sei que você já estudou isso no trimestre passado, só estou brincando com você e relembrando, trazendo à memória este assunto, tá bom? Vamos ao tópico número 2, os grandes avivamentos do mundo. Essa aula está muito maravilhosa, glória a Deus por isso. Na Europa, vamos ver o que aconteceu na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel
37 e 47, ou seja, idolatria, corrupção, decadência, violência, tudo que não presta, apostasia. Então, pela misericórdia de Deus, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Então aqui nós temos, igual na lição número 1 e 2 que nós estudamos, um avivamento, ele é precedido por uma pessoa ou um grupo de pessoas que oram a Deus clamando por um avivamento espiritual. Primeiro, na Alemanha, como é que foi que aconteceu na Alemanha? Por volta de 1722, o conde Zinzendorf, olha eu falando alemão, que coisa linda, né? Zinzendorf liderou os morávios. Quem faz teologia ouve falar bastante dos morávios, né? Num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América. Com sua ênfase na religião do coração, era como o movimento ficou conhecido, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Então, a busca por esse avivamento foi motivado em prol das missões mundiais, para se levar o evangelho ao mundo inteiro. Isso começou na Alemanha em 1722. Depois, na Inglaterra, por volta de 1740, ou seja, aproximadamente 20 e poucos anos depois, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder nas igrejas daquele tempo. E um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Então havia ali, as pregações eram extremamente formais, sem vida espiritual, frias, tudo cheia de um grande academicismo, sem poder de Deus. É nesse sentido. Nada contra o formalismo, a organização, o estudo, a preparação. Tudo isso é muito importante, inclusive porque Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, todos eles eram adeptos do formalismo. Eles escreviam seus sermões, alguns até liam o sermão, liam, eles nem, não era igual hoje essa pregação, não, eles liam. Então eles eram adeptos, estudiosos do formalismo, da forma, da preparação, mas eles perceberam que faltava alguma coisa, faltava o poder de Deus, faltava o Espírito Santo nos seus sermões. E foi isso que eles fizeram, então, buscaram a unção do Espírito Santo. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e vários outros. Isso foi na Inglaterra. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos. Veja que para buscar o avivamento não tem idade. Um adolescente de 13 anos, Evan Roberts, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Veja um garoto de 13 anos pregando que haveria um grande avivamento, mas que as pessoas deveriam parar de pecar, evitar o pecado
e em 1904, 1905 veio a resposta de Deus através de um grande avivamento. Nos Estados Unidos, falamos então na Inglaterra, falamos na Alemanha, falamos no país de Gales e agora nos Estados Unidos. Vamos ver o que aconteceu. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandson Finney foi usado por Deus para um grande avivamento espiritual. Charles Finney teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então veja aqui nós temos uma volta a buscar a presença de Deus, a ter uma vida plena da presença de Deus, no corpo, na alma e no espírito. E aí tivemos um grande avivamento nos Estados Unidos. Número 3, raízes do avivamento pentecostal, do qual nós fazemos parte. No ano de 1900, Charles Foxton Parham, obreiro leigo, sem muito estudo, e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, lá nos Estados Unidos. Os alunos estudaram o livro de Atos, capítulo 2, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Falta alguns colégios teológicos voltar para Atos 2. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Isso lá no Texas, não é isso? No Kansas, melhor dizendo, na cidade de Topeka. Tá? Em 1901, em Houston, Texas, agora sim, no Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, o que nós estudamos anteriormente, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Tá? Então, ele falou em línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, da era moderna. Tá? Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então nós vemos aí nos Estados Unidos as raízes do movimento pentecostal. Vimos lá na Europa, Alemanha, Inglaterra e País de Gales. Nos Estados Unidos nós vimos aí Charles Finney com esse trabalho maravilhoso, o Campbell, né, do movimento da vida profunda. Aí vemos em 1900 Charles Fox com esse movimento da fé apostólica. E em 1901, no Texas, nós vemos aí esse Joseph começando um movimento da fé apostólica, e depois na Califórnia, em Los Angeles, aí dali chegando ao Brasil, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, os grandes avivamentos marcaram a Europa
impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal, do qual nós fazemos parte. Número 3, os avivamentos mudam a história. Primeiro, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura, ou seja, em todas as áreas da sociedade. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela região, naquela nação, melhor dizendo, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo, conforme já estava predito por Paulo em Efésios 2,14. Só um verdadeiro avivamento remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Então, ali o avivamento trouxe, de um certo modo, igualdade. As pessoas negras e brancas cultuando a Deus no mesmo local, falando em línguas, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Esse é um exemplo clássico. Segundo, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso entre os estudiosos que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram. Foram mudanças que foram perdendo a força com o passar do tempo. Não deveria. Em muitos lugares, a chama se apagou, a chama pentecostal, a chama do avivamento espiritual. Em muitos lugares, essa chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, né? As pessoas que incendiaram nações, elas morreram. E seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Tá? Porque esse fogo, ele precisa ser, essa tocha tem que ser passada de geração em geração. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou, Deus não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Nós somos a geração do pré-arrebatamento. Já vimos na aula passada, na aula anterior, como estamos vivendo tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala dessa característica das pessoas da atualidade. Pessoas frias, pessoas egoístas, pessoas sem amor ao outro, sem afeição. Nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja, porque há um risco muito grande de muitos de nós perder a viagem do arrebatamento porque está sem reserva espiritual. Pense nas 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. As 5 prudentes, elas tinham reserva, as 5 loucas não. É disso que nós estamos precisando e estamos falando, de um avivamento para o nosso mundo. O Brasil não será mais o mesmo se vier um avivamento para a nossa nação, e precisa ser urgente. Você, professor e aluno da escola dominical, comece a clamar. Vamos começar a clamar urgente
por um avivamento para o Brasil. E aí ele conclui dizendo que Deus deseja operar nas igrejas do mundo, como ele já operou, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Como Deus precisa agir nessas áreas. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, prodígios, milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos outra vez. Nós já tivemos isso nas nossas igrejas, nós queremos isso de novo para a glória do nome de Jesus. Assim nós terminamos a lição número 8 do dia 19 de fevereiro de 2023, o avivamento espiritual no mundo. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo está a playlist. Assista às aulas anteriores, não perca a continuidade, desse currículo que está tão rico, tão maravilhoso, preparado pelos especialistas da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um abraço apertado, deixe o seu gostei, deixe aqui embaixo algum comentário, a paz do Senhor, bem-vindo, Deus te abençoe. Fale alguma coisa para eu saber que você está vivo e atuante no reino de Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.